Olá pessoal, hoje eu quero contar para vocês como é que foi o dia em que eu fui convidado a abrir um escritório. Vamos ouvir essa história? Bem, pessoal, como eu já contei para vocês, eu comecei a trabalhar no escritório de paisagismo do Luciano Fiaschi ainda no primeiro ano da faculdade. E ali eu aprendia a fazer carimbo. Carimbo é aquele selo escrito, então, que planta que é aquela, o nome do arquiteto, etc, etc, para quando você dobrasse a planta, você sabia aquilo que continha naquele desenho, obviamente sem precisar desdobrar todo aquele papel. Fazia também margem e tudo aquilo era feito com régua paralela, com canetinha que entupia o tempo inteiro, raspava desenho que estava meio errado, ajudava a corrigir esses desenhos, enfim, fazia trabalho muito simples. Mas no dia a dia eu fui aprendendo a trabalhar, fui aprendendo como desenhar uma planta, um corte, detalhes, para que toda aquela concepção que havia sido feita no projeto fosse realizada em obra. E mais ou menos quando eu estava no quarto ano, a Sueli Suchodolski, uma arquiteta da turma do Luciano Fiaschi, foi lá no escritório e trouxe um trabalho para que eles desenvolvessem juntos. Era o jardim de uma residência cuja arquitetura era muito interessante. A arquitetura desse projeto era do seu marido. E como ela estava iniciando ali no processo de aprendizado em paisagismo, ela achou interessante levar para o Luciano, que já tinha uma experiência, e somar então esses conhecimentos. E eu fui o responsável por desenhar essa casa, acompanhar a obra, enfim, me envolvi bastante com esse projeto, que para mim foi um grande aprendizado. Um ano depois eu me formei, o Luciano simplesmente me disse: Benê, eu não tenho condições de te pagar um salário de arquiteto, então você vai ter que se virar. Bem, eu já era casado nessa época e comecei então a procurar trabalho, conversar com amigos arquitetos, enfim, ver quem tinha condições de me arrumar um ou outro trabalho. Comecei até fazer desenhos em casa, passando a limpo desenhos de arquitetos que eu conhecia, mas isso não estava me satisfazendo. Até que um dia eu encontrei a Sueli e ela me propôs: Benê, vamos abrir um escritório juntos, porque eu acho que eu tenho condições de arrumar trabalho, só que eu preciso de um sócio para me ajudar a desenvolver esses trabalhos, a ir em obra, etc, etc. E sei que você já tem um pouco de experiência nesse universo. Bem, eu não preciso dizer que para mim foi uma maravilha ouvir essa proposta, até porque eu sempre desejei ter uma certa autonomia de trabalho, o que eu sempre gostei foi da parte de criação, e eu me dava muito bem com a Sueli, principalmente nesse aspecto, do início do trabalho. A gente desenvolvia essa criação conjuntamente, discutíamos bastante, fazíamos várias opções até chegar naquela que mais nos agradava. Foi um começo muito gostoso e ali eu comecei então a ter uma relação mais direta com os clientes. Nessa época, a Sueli era casada com o arquiteto Miguel Juliano, que tinha muitos trabalhos do mercado imobiliário, fazia prédios, fazia condomínios, e ali a gente estava então sempre desenvolvendo os projetos paisagísticos dessas arquiteturas. E foi um período muito importante de aprendizado, inclusive de relacionamento com o cliente. Era uma época de muita inflação. No final da década de 70, teve um mês que chegou a 80% de inflação. Isso quer dizer que o seu poder de compra diminuía assustadoramente. E o que tinha isso a ver com o nosso trabalho? Bem, o mercado imobiliário não se propunha a fazer um preço de venda, por exemplo, num apartamento ou numa casa, uma vez que essa inflação variava muito. Então, se praticava aquilo que nós chamávamos de
preço de custo. E o que era isso? As pessoas compravam seu apartamento, se cotizavam ali pagando o terreno e depois elas iam pagando o preço da construção mês a mês, custasse o que custasse. Então, o valor era rateado pelo número de condôminos e as pessoas tinham que pagar essa parcela mensalmente. E isso tinha muitos problemas. Por exemplo, um comprador que tivesse bem de vida, podia acontecer algum problema aí com as suas finanças e ele não tinha mais condições de pagar essas mensalidades. E a hora que isso acontecia, refletia diretamente na obra, que ficava sem dinheiro e essa obra começava a atrasar. E quanto mais atrasasse, mais o custo era elevado. Ou então, como as pessoas estavam pagando essas parcelas mensalmente, elas se achavam no direito de ir na obra e opinar sobre uma coisa, sobre outra coisa. E isso acabava dando certos problemas, né? Inclusive de destruir coisas que já estavam prontas, aí os outros condôminos reclamavam. Enfim, tudo isso tinha uma administração de conflitos. E isso refletia no nosso trabalho, porque nós tínhamos que convencer os condôminos a aceitar aquelas soluções. E isso era muito complicado, porque, por exemplo, quem não tinha crianças não queria um playground e queria outras coisas que outros não estavam interessados. Enfim, essa administração de conflitos acabou nos dando um jogo de cintura muito grande, de convencimento, de esclarecimento, de encantamento, muitas vezes dizendo que aquele equipamento era importante para a valorização do imóvel, mesmo que a família dessa pessoa não tivesse interesse diretamente nesse equipamento. E foi um começo, então, bastante trabalhoso, mas bastante gostoso, até que nós tivemos ali a encomenda de um trabalho sensacional. Fazemos o projeto paisagístico do Parque do Jaraguá. Olha que legal! Mas isso é outra história que eu quero contar para vocês no próximo vídeo, tá? Aguardo vocês lá, se inscrevam no canal e deixo aqui aquele nosso abraço gostoso, carinhoso para todos vocês.